Olá, amigos ligados no programa Esportes 3.0. Eu sou Monique Ribeiro, já estou por aqui para a gente fazer a melhor resenha esportiva da região. Te convido a ficar comigo porque tem muita informação esportiva, viu? Vamos começar? Olha, o estádio Mário Pessoa já teve aprovação da Prefeitura para a reforma. Vamos conferir. Nesta semana, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, se reuniu na sede da prefeitura para falar sobre a reforma do estádio Mário Pessoa. O representante da Sudesb garantiu que em 120 dias a reforma do gramado estará completa. Segundo o prefeito, a empresa já retorna aos trabalhos da drenagem e plantação de grama, que tem 90 dias para ficar pronta para jogo. Já a parte que envolve a prefeitura ficou decidido pelo prefeito para começar a reforma da área interna do estádio. O serviço envolve a reestruturação da cobertura da arquibancada, reforma dos vestiários e outras melhorias. Tá aí, né? Essa reforma no estádio Mário Pessoa é mais que necessária para a cidade de Ilhéus, né? Eu estive lá por volta de janeiro e vi a situação caótica que se encontra o estádio. Até plantação de melancia e batata no local está tendo. Sem contar estádio, vestiário, arquibancadas, todos depredados. Complicada a situação, viu? Mas agora, com essa notícia boa, positiva, né, para a cidade de Ilhéus e toda a região, vamos aguardar que os times, tanto amador como profissional, possam voltar a treinar e usar ali a sua casa, o estádio Mário Pessoa, ali para os seus treinamentos e para as suas competições. Vamos ficar acompanhando e breve vamos fazer uma matéria lá também para ver como vai ficar aí o novo estádio Mário Pessoa. Olha, vamos falar de Vitória porque a situação no time não está nada boa, a gente já sabe, né? E para completar, nesta semana, os muros ali em torno do estádio amanheceram pichados. Vamos ver. O Vitória vive uma situação de incertezas administrativas com iminente possibilidade de antecipação das eleições para maio deste ano. O time foi eliminado da Copa do Brasil e do Campeonato Baiano, demitiu o treinador Marcelo Chamusca e contratou Cláudio Tencati. Em meio ao caos, os muros do Barradão foram pichados nesta semana. O alvo dos vândalos foi o presidente Ricardo Davi. Frases como "Fora RD, pior presidente da história", foram escritas nas paredes que cercam o estádio. No próximo dia 31, os sócios torcedores votarão na Assembleia Geral Extraordinária a proposta de antecipação das eleições gerais. Se aprovada, um novo presidente vai assumir o cargo em abril deste ano. Tá aí, né? Pichar não é a melhor forma de estar mostrando a sua reivindicação e toda a sua insatisfação com o clube. O Vitória está passando por uma crise, é fato, uma crise de gestão política dentro do time, uma crise ali na sua parte de elenco, sua parte técnica também, onde o Marcelo Chamusca foi demitido, agora contratou o Cláudio Tencati, uma nova aposta aí para esta temporada do Vitória e outras situações de eleição que está ali movimentando o clube de uma forma negativa e que está entristecendo a torcida, né? Que está na bronca, está na chateação total. O Vitória que foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, também do Campeonato Baiano foi eliminado e está fazendo uma péssima campanha na Copa do Nordeste. O que resta é a Série B. Então o foco total tem que ser na Série B para não piorar de vez e quem sabe aí até ser rebaixado para a Série C. Mas vamos torcer porque o futebol baiano fique sempre ali por cima, tanto Bahia, Vitória, os times do interior, vamos sempre ficar na torcida. Olha, os canais Fox Sports foram comprados pela Disney, vamos ver essa informação. Foram 15 meses sobre a fusão da Disney com a divisão de entretenimento nos canais Fox, com vários empecilhos no caminho, como o conflito de interesse entre os canais esportivos das duas empresas, ESPN e Fox Sports, que rendeu negociações separadas em cada país, incluindo o Brasil. Após conversas, se concretizou a fusão entre as duas empresas, colocando a Disney em posto ainda mais alto no entretenimento mundial. A negociação foi tão longa que sofreu até mesmo efeitos da inflação. A transação inicial seria de 52,4 bilhões de dólares e ficou em 71,3 bilhões de dólares. No total, a Disney passa a ter o controle dos estúdios Fox de televisão e cinema, os canais FX, National Geographic e todas as suas subsidiárias internacionais. Além de um terço do Hulu, a empresa do Mickey agora controla 60% do serviço de streaming e visa aumentar mais ainda sua participação. Tá aí, a minha curiosidade é saber se os canais Fox aqui no Brasil, principalmente,
né, vai continuar com a programação esportiva, como é que vai ser toda essa programação. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Mas mudando de assunto, o Conor McGregor, aí o atleta, lutador de UFC, ele parece que vai voltar, viu, a lutar. Vamos conferir. A expectativa de ver Conor McGregor em ação em breve foi reforçada pelo próprio lutador numa passagem sua por Chicago em meio às comemorações de São Patrício, já que na cidade de Illinois concentra uma grande comunidade irlandesa. O ex-campeão dos leves e dos penas disse negociar para lutar em julho. Nesse momento, McGregor está suspenso pela Comissão Atlética de Nevada por conta da confusão protagonizada com Khabib, que ocorreu em outubro no UFC 229 e só estará livre para lutar a partir de abril. Na última semana, ele ainda se viu em nova confusão após ser detido por pisotear e levar o celular de uma fã numa saída de uma boate em Miami. É um bom atleta, né? Mas gosta de uma confusãozinha. Agora eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto. Me espera que tem muito conteúdo esportivo, tá? Não sai daí. Olá, amigos! Estamos de volta com o programa Esportes 3.0. Olha, vamos agora destacar as principais notícias do futebol carioca. Começa aí para você o nosso Giro Carioca. A eleição presidencial do Vasco não acabou. Esta semana vai acontecer mais um julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para analisar os recursos que deram efeito suspensivo sobre a anulação do pleito de 2017. Se forem mantidos, a eleição seguirá valendo. Caso contrário, retorna a anulação e a necessidade de nova data para a votação. O Fluminense pagou o mês de janeiro que estava em atraso com os jogadores. O Fluminense ainda deve o salário de CLT de funcionários e jogadores, 13º e férias de 2018 e fevereiro de 2019, além dos direitos de imagem de novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019. A folha do Fluminense é de 4 milhões de reais e o clube ainda não tem patrocínio master. Maior goleador do futebol brasileiro em 2018 entre os jogadores da Série A, balançando as redes 27 vezes com a camisa do Santos, Gabigol agora é um dos 10 principais artilheiros do país nesta temporada. Autor de 2 gols na vitória do Flamengo contra o Madureira, o camisa 9 igualou as marcas de Gustavo do Corinthians e Alejandro do Atlético Mineiro. No Botafogo, sem Gatito Fernandes, a responsabilidade no gol do Fogão será de Diego Cavalieri. O goleiro de 36 anos voltará a ter uma sequência seguida de jogos desde que deixou o Fluminense em 2017. O atleta, em coletiva de imprensa, destacou a sua felicidade em atuar e deu uma sequência de titular no Botafogo novamente. Tá aí, né, o nosso Giro Carioca. Vasco da Gama, mais uma vez, nessa confusão aí que envolve essa eleição, né? Será que não vai ter um fim? Vamos torcer, né? Por que não assume logo o Júlio Brandt, né? Traz um novo modelo de gestão para o Vasco da Gama. Vamos ficar acompanhando aqui. Fluminense com salários atrasados está complicado, né, Flu? Assim fica difícil, tá ganhando as competições, avançando, tendo qualidade com os atletas, né? E o Flamengo tá aí mais uma vez com o Gabigol sendo artilheiro aí absoluto. Que bacana, né? E Fogão, vamos torcer para poder se reerguer, né? Que momento. Contratou aí Diego Souza, tem muito mais atletas para contratar e vamos ficar aí acompanhando essa movimentação dos times do Rio. Porque agora do Rio vamos para São Paulo, porque tem o nosso Giro Paulista. As principais notícias você confere agora. O Corinthians atingiu a melhor média de público nas primeiras fases do Paulistão desde a inauguração da Arena. O público de 38.340 pagantes na vitória contra o Oeste bateu o ano de 2016, que liderava com 28.939. A média deste ano é de 33.760 pagantes. O feito foi conquistado com 2 jogos a menos, 6 contra 8. Wagner Mancini indicou que Nenê deverá ser desfalque para o São Paulo por mais 10 dias. Após classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, o treinador foi questionado sobre o retorno do camisa 10 e a resposta foi: Nenê fora por mais 10 dias, foi o que o departamento médico informou, pois o mesmo se recupera de trauma no joelho esquerdo.
Após sofrer goleada por 4-0 para o Botafogo paulista, o técnico Jorge Sampaoli confirmou a devolução do seu salário ao Santos. Como a comissão recebeu e o elenco não, o argentino optou por não ficar com o dinheiro. O treinador disse ainda que a diretoria precisa estar à altura da história do clube para resolver o problema financeiro. Os salários de fevereiro não foram pagos e há atraso de 2 meses no direito de imagem. O Palmeiras contratou o atacante Luan, revelação do Vitória. O jovem atleta irá ao Palmeiras por empréstimo por 1 ano para encerrar uma dívida de R$160 mil entre as duas equipes. Atacante veloz, Luan ficou conhecido pelas belas atuações na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018. O Barcelona, inclusive, chegou a monitorar o jogador nessa época. Tá aí os nossos destaques do futebol paulista e o Santos, que está aí com salários atrasados dos seus jogadores, todo o seu elenco e funcionários também. É complicado um time da grandiosidade do Santos tá vivendo uma situação dessa, né? O presidente foi à imprensa aí falar que vai depender de empréstimos e também de negociação com garotos da base para poder ter um lucro, ter uma renda aí e poder pagar esse salário. O Jorge Sampaoli, com uma cultura totalmente diferente do nosso futebol brasileiro, foi lá, cumpriu a palavra e devolveu o seu salário porque ele não achou justo que ele recebesse, toda a sua comissão técnica tivesse o seu salário em dia e funcionários e o próprio elenco não tivessem recebido ainda. Né? Uma atitude justa, uma atitude de equipe. E ele fez críticas totalmente pertinentes aí à diretoria, que um time da grandiosidade do Santos não pode estar agindo como um time amador. Isso e outras. Aí ele vem falando e criticando severamente a presidência, não tem papas na língua, o Jorge Sampaoli. O Corinthians aí, com sua arena, né, essa torcida do Timão, ela não perdoa, ela comparece, chega junto, e é assim que tem que ser a torcida, viu? Comparecer de forma positiva, tá ali empurrando, ajudando, motivando o time, tanto nos momentos ruins como nos momentos bons também. O São Paulo que vive um momento aí meio difícil, né? Meio difícil é um elogio até, né? Porque tá complicada a situação do tricolor paulista, viu? Primeiro, veio toda a situação aí da redução de gastos do time, algumas dispensas aconteceram, a exemplo do Diego Souza, o Nenê é uma outra questão aí que vem sendo talvez negociada com o Fluminense, e o Mancini falou durante a coletiva de imprensa que mais 10 dias o Nenê vai ficar fora, então não vai poder ser relacionado como não vinha sendo antes, né? Então aí com o departamento médico está afastando mais ainda o atleta do tricolor paulista. Outra situação que ficou aí bem desgastada, que a gente não citou, mas que vem sendo ventilada e bastante massificada na imprensa, é a situação do Mancini e o Jean, depois daquela toda aquela questão que o Mancini, né, acabou discutindo com o goleiro Jean, que estava afastado, estava no banco, não estava atuando na titularidade e ficou aquele mal-estar, né? E o atleta, o Jean, foi afastado das atividades do tricolor paulista. E o Palmeiras, o Verdão, que está cheio de dinheiro, que está bem na fita, contratou aí o Luan, o jovem que foi revelado no Vitória, através de uma transação, como a gente viu na notícia, de uma dívida que o Vitória tinha com o Palmeiras. Então, ficou tudo sanado. A atleta pela dívida e ficou por isso. E vamos agora acompanhar o atleta que foi uma revelação no Vitória, na Copa São Paulo de Futebol Júnior e também no time titular. Vamos acompanhar aí esse bom desempenho que traga frutos ao Palmeiras e que ele jogue, né? Não fique no banco, porque uma joia dessa tem que atuar. Não é verdade? Eu vou para o intervalo comercial agora, daqui a pouco eu volto, porque tem novidades na cidade de Ilhéus no futebol, viu? Não sai daí. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Esportes 3.0 e olha, como prometido, vamos falar agora dessa novidade que está acontecendo em Ilhéus, que é um suposto novo time profissional. Esse time é o Tigres Esporte Clube, da cidade de Ilhéus aí. O apresentador Luque conversou com Augusto, que compõe aí a diretoria desse clube. Vamos saber algumas novidades e detalhes dessa nova novidade em Ilhéus. Estamos conversando com Augustão. Augustão, qual é a sua posição dentro da diretoria do clube? Eu sou presidente do Conselho Deliberativo do Tigre. Quem é o presidente? O presidente é Fábio, que deveria estar aqui hoje, mas por conta de uma ocupação
de emergência, ele não pôde comparecer. Mas vamos fazer uma entrevista coletiva com todo o corpo diretivo e com a amplitude maior das informações. Ok. Para a gente finalizar, como é que está a agenda hoje do Tigre do ponto de vista dos encaminhamentos? Hoje a agenda está na direção de finalização da sua documentação, é a parte burocrática, e a gente acredita que até o final desse mês de março a gente está finalizando essa parte burocrática. A partir do mês de abril em diante a gente começa, propriamente dito, com a seleção de jogadores, se preparando para esse quadrangular que vai acontecer nas 4 cidades. Sociedade de Ilhéus, como é que ela está vendo a chegada desse novo clube, na opinião de vocês? Luke, como sempre, tudo tem os torcedores do avanço e os torcedores do atraso. A gente não vai entrar no mérito dos torcedores do atraso, a gente quer falar da turma que gosta do avanço. Então, as pessoas que estão com essa visão de avanço estão abraçando, apoiando e se colocando à disposição. A turma do atraso a gente prefere não comentar. Hoje, como é que está os andamentos? Como é que estão os andamentos? Luke, nós criamos todo o projeto, tá certo? Elegimos uma diretoria, já foi feito toda a linha de marketing, de cores, de camisa, e o último passo agora é a parte documental, é a parte burocrática da coisa, que já está 60% do caminho andado. O Tigre tem sede própria, vai ter? Ele tem uma sede provisória que fica no centro ali da Rua do Terminal. E nós estamos com a cabeça lá na frente, estamos pensando muito forte como trazer realmente o Tigre, porque o Tigre não é um gato. O Tigre é uma coisa forte que tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada, e é isso que nós estamos fazendo agora nesse momento, planejando o próximo salto do Tigre. Como é que está com relação aos atletas? Já tem a formação? Está sendo aberta a fase de inscrição dos atletas. Então toda a cidade ela pode estar inscrevendo os seus atletas, depois vai ser feito uma peneira da peneira, que é justamente a seleção. Nós não vamos colocar um time qualquer no campo, vamos colocar um time que representa a cidade de Ilhéus. Tigre Esporte Clube ou Tigre Futebol Clube, como é a sigla? É o Tigre Futebol Clube, tá certo? Que não é só o futebol, Luke. Nós, como dissemos no início, vai ser uma empresa de esporte na cidade. Você vê aqui o Baitaba, você vê que tem toda uma infraestrutura de esporte. E em Ilhéus, com tanto rio, mar, praia e tudo mais, só falta um campo. E a gente não tem um time de futebol. Vocês pretendem participar do campeonato amador da cidade? Vamos estar disputando também a Copa Jorge Amado. Estamos já com tudo amarrado para um quadrangular entre a cidade de Ilhéus, Itabuna, Itajuípe e Itapé. E os vencedores desse quadrangular é que vai fazer a inauguração do Itabunão, juntamente com o pessoal do Urapiúna, que agora é Barcelona. Ok. Hoje, de fato, o que já tem de concreto com relação ao time Tigre? Tem sua documentação, tá certo? Tem a sua ata, seu estatuto, tem sua diretoria, tem sua sede provisória, tem o corpo diretivo, advogado, tem contador. Então, nós estamos fazendo toda a base necessária para um grande clube. Formatação dos atletas, tudo já tem? Atleta vai ser aberta a fase de inscrição para a seleção. Profissionalmente, o Tigre vai participar de eventos na modalidade profissional ou chega como time amador e a ideia é tão somente participar dos campeonatos aqui na região? Não, como tudo tem que começar de baixo, tem que começar pequeno, nós vamos começar como amador, mas com visão profissional. Hoje o Tigre vem para substituir o time do Colo-Colo. Que tipo de parentesco, de aliança tem o Tigre com o Colo-Colo, já que o nome Tigre é o mascote do Colo-Colo? Bom, a gente não vem substituir ninguém. Nós somos um time que está sendo criado na cidade para dar ênfase ao futebol municipal
sendo que a cidade já teve 4 clubes, hoje não tem nenhum, e não existe nenhum time na cidade de Ilhéus com o nome Tigre. Existe mascote de um time, mas mascote não é nome. Então o nosso nome é Tigre Futebol Clube e é um time que vem realmente para representar a cidade. Se tiver um outro time que represente, ok, nós ficamos com a segunda opção. Mas se não houver a primeira opção, nós passaríamos a ser a primeira opção de futebol em Ilhéus. Que bacana, né? A iniciativa aí, essa galera está retomando o futebol profissional na cidade de Ilhéus. E a gente vai trazer na próxima semana o presidente, o Fábio, também o Augusto, que compõe a diretoria. A gente vai saber mais detalhes aí, a gente já deu para entender um pouquinho como é que vai ser aí esse time na cidade. Mas a gente vai trazer ele aqui no estúdio também. E eu me despeço de vocês. Até o próximo sábado, às 9 da manhã, com um programa inédito do seu Esportes 3.0. Muito obrigada pela companhia e pela audiência. Até mais. Fui!